Hoje eu quero te contar o que aconteceu comigo quando eu encarei um dos meus maiores medos. Há 30 dias eu começava meu primeiro vídeo aqui no canal do YouTube. Hoje já é o 30º vídeo dessa série, desse desafio que eu impus para mim mesmo para fazer esse material. Esse era um dos medos que eu tinha. Começar a produzir material, vídeo para o YouTube, para o Instagram, né? Muita gente tem um conhecimento gigante e não faz por algum medo. Talvez um medo do julgamento, da crítica, alguma cobrança interna, talvez ache que não é bom o suficiente. Mas eu, naquele momento, eu resolvi encarar esse desafio. Fazia alguns anos, talvez, que eu vinha pensando, eu pensava comigo, eu disse, cara, eu tenho conhecimento para passar, eu tenho experiência, eu errei muito, eu acertei muito. Falando de empreendedorismo e negócios, eu tenho bastante cancha, bastante experiência. Por que não fazer esse trabalho? Por que não me comunicar com outras pessoas? Mas por muito tempo eu procrastinei. Eu deixei de fazer algo que talvez lá no fundo do meu coração e da minha alma eu já queria ter começado a fazer antes, mas talvez por algum medo, alguma insegurança, eu procrastinava, eu paralisava, eu deixava para depois. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse processo todo é: não deixe que seus medos te vençam. Vence esses medos, entre em campo, dê o primeiro passo, dê o segundo passo, faça de fato acontecer. Supere esse medo inicial de começar algo, um projeto, um negócio, um canal no YouTube, talvez, um blog, o que quer que seja. Encare esse primeiro medo, essa primeira camada do medo, porque com o tempo, fazendo com a prática, você vai se soltando, você vai tendo mais coragem, você vai conseguindo de fato colocar em prática aquilo que seu coração pede, que o seu coração manda. E aí tem uma coisa que é muito importante que tem a ver com a intenção. Qual que é a intenção por trás do trabalho que você está fazendo? Qual que é a intenção por trás desse trabalho, desse projeto no YouTube que eu comecei há 30 dias atrás? Naquele momento, eu sentia que eu tinha uma vontade, sabe? Uma vontade de, cara, deixa eu falar com as pessoas, deixa eu produzir materiais interessantes. Talvez no início não fiquem muito bons, depois vai melhorando. Mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que aquela intenção ela cresce, ela vai crescendo, ela começa a dizer assim: olha, esse trabalho poderia ter sido começado a ser feito antes, então, e aquilo ali vai te instigando a fazer mais. Você vai percebendo que isso ajuda outras pessoas, então, pessoas que comentam aqui no canal, que compartilham os vídeos, que vêm até mim, chegam até mim dizendo: cara, tá legal o trabalho que tu tá fazendo, tá interessante, eu tô aprendendo, está me ajudando, e servir de fato de inspiração para outras pessoas que estão paralisadas em algum momento da vida e que faltam aquele incentivo, né, para tirar aquele projeto do papel, aquela ideia e de fato começar a fazer algo. Porque a vida é muito curta. A gente vive quanto tempo? 100 anos, talvez? Maior espaço de tempo. Daqui 50 anos, 200 anos, ninguém vai lembrar que a gente passou por aqui, que a gente existiu. Então, por que ter medo de fazer as coisas? Será que é o medo da morte? Né? A gente vai morrer de qualquer forma. Então, isso tudo foi vindo na minha mente ao longo desse processo de construção. E eu aprendi nesse processo que quando você supera o medo, coisas boas começam a aparecer. Então, muitas vezes, nem mesmo a ideia eu tinha, aí vem surgindo uma oportunidade, vem uma outra ideia, daí uma ideia liga com a outra, e é incrível como que as coisas vão dando certo, elas vão se abrindo, vão acontecendo, vão surgindo, as oportunidades vêm, as pessoas chegam até ti, sabe? Só pelo fato de tu estar se movimentando, se mexendo. Então, quando tu paralisa algo, quando tu tem aquela ideia bacana, aquele projeto, cara, tem que tirar do papel, começar a empreender, mas aquele medo paralisa. Isso é muito ruim, porque talvez do outro lado do medo tem algo muito bom te esperando. Então, isso que eu aprendi nesse processo todo é que
Antes de eu começar a fazer os vídeos no YouTube, o medo me paralisava, mas agora eu começo a vislumbrar outras situações. Então, a minha intenção de fazer esses vídeos está, sim, em passar meu conhecimento, está em ensinar as outras pessoas de alguma forma, com base nas minhas experiências, erros, acertos. Então, o que eu errei? Olha, por esse caminho aqui, geralmente não funciona, por esse caminho aqui funciona. Então, quando eu consigo trazer isso para as outras pessoas e elas vêm até mim dizendo, cara, isso me ajudou, isso realmente me destravou, isso realmente fez com que minha vida mudasse, se movimentasse. Isso talvez é o maior presente que eu possa receber na entrega desses materiais aqui. Pessoas que assistem, que comentam no meu canal, pessoas próximas de mim que vêm e me incentivam a continuar. Então, esse trabalho aqui, esse projeto aqui que eu tenho no YouTube, eu tenho a intenção de expandir ele para o Instagram, expandir ele para o LinkedIn. Eu quero realmente levar minha mensagem para outras pessoas de maneira consistente. Isso é uma coisa que eu começo a prezar muito, a consistência. No início é mais complicado. Se você entrar aqui no meu canal, você vai ver, tem 78 inscritos. Ah, é pouca gente. Cara, mas são mais de praticamente 117 mil impressões aqui no meu canal só orgânico. Então, os meus vídeos foram imprimidos, mostrados para quem entrou no YouTube 7 mil vezes. É claro que nem todo mundo clicou, nem todo mundo assistiu, mas das impressões que eu tive aqui no meu canal, eu tive mais de 2.000 visualizações, de pelo menos 30 segundos. A média aqui, mais ou menos 2 minutos e meio. E quando eu pego o total de tempo que as pessoas assistiram um vídeo, dá mais de 100 horas de conteúdo assistido aqui. Então, apesar de ser poucas pessoas que estão inscritas no meu canal, o alcance dos meus vídeos, as pessoas que assistiram eles, é muita gente. E isso me motiva ainda mais, porque de alguma forma o que eu estou te trazendo aqui está fazendo a diferença. E eu sei que talvez não é o melhor vídeo do mundo, eu estou melhorando, então eu também estou cuidando daquela voz crítica, da autocrítica. Então eu estou cuidando porque ele é um processo que eu tenho que ter orgulho de mim. Eu entendo dessa forma. Eu entendo que eu tenho que ter orgulho porque ele é um trabalho passo a passo, é um trabalho de formiguinha. É um mês só. Daqui 6 meses, como é que eu vou estar produzindo esses materiais? Daqui 1 ano, daqui 2? Eu fico imaginando, talvez quando eu tiver filhos, daqui 10 anos, os meus filhos podendo assistir os meus vídeos hoje. Pensa que bacana, né? O pá, vai lá, olha os vídeos que o pai deles gravou há 10 anos atrás. E até para mim, eu olhar daqui 10 anos os meus vídeos mais antigos e dizer, olha, cara, como eu melhorei nesse processo, como que eu evoluí, como que o meu material tá melhor, tá interessante, tá legal. Uma das coisas que eu trouxe para o meu projeto foi a IA, Inteligência Artificial. Basicamente, o meu trabalho ele consiste em eu tenho a câmera, eu defino algum tema principal, os tópicos, sento na frente da câmera, numa cadeira, né? E começo a produzir o material. Então, é um material que vai com erro mesmo, você pode perceber que em algumas falas, alguns vídeos tem erros. Aí eu tenho um editor de vídeo, que é uma ferramenta de IA, eu subo nessa ferramenta, ele faz uma limpeza no áudio, algumas pausas que eu dou nos áudios para não ficar depois ali no canal do YouTube muito tempo parado, então ele faz uma limpeza nessas pausas, mas é algo de 2, 3 cliques, eu coloco numa IA, ela já trabalha todo o vídeo, né? Um vídeo mais caseiro, mais natural, que gera mais conexão com você. Depois eu tenho também ferramentas como o Cloud AI, o ChatGPT, que eu crio meus textos, headlines, descrição dos vídeos. A minha base de e-mails, que hoje eu tenho mais de 158 mil pessoas na minha base de e-mails, então eu estou começando a enviar para essas pessoas pouco a pouco esse meu material aqui. Então ele é um trabalho de formiguinha, claro, mas eu utilizo a IA como uma ajuda muito importante nesse meu processo de construção. Então, ao invés de ter várias pessoas fazendo esse trabalho, eu pego algumas IAs e essas IAs
Elas são os meus recursos para poder fazer todo o trabalho, produção do vídeo, edição do vídeo, textos e poder publicar esse material no YouTube. Eu quero te encorajar a tirar aquela ideia do papel, a fazer acontecer. Você tem ideia de abrir uma empresa? Você tem ideia de um projeto, seja um projeto até mesmo sem fins lucrativos? Você tem um projeto de realmente ensinar outras pessoas através das redes sociais, através do seu conhecimento, ensinar outras pessoas a alcançar resultados melhores, a mudarem de vida? Então comece, encare esse medo inicial, faça mesmo com medo. Vá lá, cara, eu tô com medo, vá lá, faz com medo mesmo. Não tem problema. Porque ao longo do caminho, ao longo desse processo, as coisas vão se abrindo, as oportunidades vão chegando, você vai perdendo o medo, você vai tomando gosto da coisa. Porque eu vou te confessar, difícil a gente fazer algo e ter prazer quando você está com medo. Então, os primeiros vídeos que eu fiz, eu não tinha muito prazer em fazer. Porque o medo ele é uma emoção negativa, ele domina a emoção positiva que é o prazer. Mas eu entendi naquele momento que eu superando aquele medo inicial, eu teria uma melhora e um ganho de alguma forma. E aí o que eu percebi? Eu fui ganhando prazer na hora de fazer o material. O medo vai saindo, tu vai deixando o medo de lado, ele vai diminuindo pouco a pouco, e aí o medo ele é substituído pelo prazer. Aí você começa a ter vontade realmente de sentar na frente da câmera, começar a produzir, que foi o que aconteceu comigo. Então, quando você tem um projeto, um negócio, talvez no primeiro momento não vai ser tão prazeroso, mas vai lá, faz mesmo com medo. Porque depois de um tempo, o prazer começa a vir. Você começa a pensar, ainda bem que eu dei o primeiro passo, ainda bem que eu comecei a fazer. Então, independente do medo que você tenha, encare ele. Eu te encorajo a encarar assim como eu encarei esse medo de começar aqui no meu canal do YouTube. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. O que está impedindo você? Qual que é o medo que te impede de começar hoje? Hoje mesmo. Responde aqui no comentário e a gente vai conversar em seguida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com alguém que esteja passando pelo mesmo caminho, que está com medo, de fato, de começar algum projeto. Compartilhe com essa pessoa. Eu te agradeço também por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo e um forte abraço.